Bem-vindos ao Underground do Booktube. E é com esse cenário cheio de foto minha, que antes que vocês me achem egocêntrica, foi a minha avó que colocou a maioria delas, aqui em Pernambuco, longe da minha biblioteca. Eu vou falar aqui meus melhores livros de 2025. E eu demorei pra gravar esse vídeo, gente, por vários motivos. Não estou na minha casa, né? Eu tô viajando tem um tempo já. E eu também tirei o siso, inclusive ainda estou sentindo um pouco de dor, mas minha cara está menos inchada. Então eu tava sem poder falar direito. Mas eu pensei, cara, eu não quero deixar o meu canal sem esse vídeo, né? Que é um vídeo clássico nos canais do YouTube. Então, por mais que eu tenha lido muito pouco ano passado, comparado ao que eu costumo ler, eu venho aqui falar pra vocês e dar essas indicações. O primeiro livro que eu coloquei aqui foi o Carta ao Pai, do Kafka. E Carta ao Pai, basicamente, é de fato uma carta que o Kafka faz pro pai dele, falando sobre todas as frustrações que ele tem em relação a essa figura paterna, que ao mesmo tempo que estava ali presente, estava ausente emocionalmente. E todos nós que temos a ausência paterna, ou mesmo quem não tenha, vai se comover. O Kafka traz essa abordagem, né, da ausência familiar nas obras dele. E eu gosto muito dessa forma que ele trata, de uma maneira tão bonita, né? Então, um livro super curto, mas que marca. O próximo é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Solomon Carrara, um livro de literatura brasileira contemporânea. Eu fui surpreendida por esse livro, porque foi um vídeo aqui que eu fiz até pro meu canal, onde eu li vários livros de literatura brasileira contemporânea, e eu reclamei sobre como a literatura brasileira contemporânea falta ter uma voz, né, mais original, e esse foi o único que sobressaiu em relação aos outros livros. Ele tem uma qualidade acima mesmo da média. É um livro que vai falar sobre luto, e sobre como o luto toma totalmente de conta da vida de uma pessoa. Eu tenho um vídeo falando melhor sobre o livro, vou deixar aqui na descrição. Mas eu recomendo muito se você está buscando conhecer autores nacionais contemporâneos. Acho que a Mariana é uma ótima autora para ficar de olho. O próximo é O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. Uma novela, né? E muito marcante. Eu acredito que muita gente já viu o filme. Mas assim, o Isaac Asimov escreve nesse conto / novela de uma maneira simples, mas bonita. É muito legal a história, né, desse robô que se torna alguém da família e que vai se tornando cada vez mais humano. Então é uma novela que questiona de fato o que é a humanidade e nos emociona muito. Eu amei essa novela. O próximo, que é o melhor livro do ano, eu tô colocando na ordem que eu li, basicamente, que é O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Eu achei esse livro genial. Esse livro é uma crítica à ditadura stalinista e eu amei a forma que o Mikhail Bulgakov usa de elementos fantasiosos através desse séquito demoníaco e também de reconstrução de passagens de Jesus e Pilatos para poder fazer essa crítica à censura, a esse governo totalitário que tinha um papel de Deus ali, né? Os governos totalitários, eles se tornam Deus eles se sentem, né, Deus em relação ao seu povo e como que o cerceamento vai tirando a individualidade das pessoas. Eu achei sensacional esse livro, é muito, muito bom mesmo, Mestre e Margarida, o melhor livro do meu ano. E o segundo melhor livro do meu ano é Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev. Turgenev, que é famoso aí pelo livro Pais e Filhos, né, e eu comecei a ler por esse livro, que é de fato um diário de um homem supérfluo, de um homem rico e suas agruras, vamos dizer assim. E uma das frases que eu guardei desse livro é muito simples, mas ficou na minha cabeça, porque nós que temos muita ansiedade em relação às coisas e pessoas, assim como eu, que criam vários cenários e tentam saber do que não sabem, eu lembro de uma frase desse livro que é: eu não tenho como saber do que eu não sei. Isso ficou na minha cabeça. Toda vez que eu tô ansiosa em relação a alguma coisa, eu lembro dessa frase do Diário de um Homem Supérfluo: eu não tenho como saber do que eu não sei. E isso me consola, porque várias vezes eu quero saber do que eu não sei. E o próximo livro, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu gostei muito desse livro também, que conta a história desse senhor
que tem uma situação financeira muito ruim e de um menino, um garoto, que é muito bonita, né, essa relação ali no livro do garoto com esse senhor, que tenta ajudar ele, porque ele vive numa situação de miséria, é um livro que se passa em Cuba, e ele, de repente, vai pescar e encontra um peixe que é muito raro e muito cobiçado, e a gente vai ver ao longo desse livro essa busca dele por capturar esse peixe e o que acontece ao final. E é um livro que dá muito pano pra manga, que você pode tirar muitas lições diferentes. Eu gostei bastante. Ele é um livro curto, mas inesquecível, muito bom. E falando em continuações, eu quero citar a continuação de Problema de Três Corpos, que é A Floresta Sombria, o segundo livro. Ele mantém a qualidade, que o Problema de Três Corpos é um hard sci-fi, vai ter muita teoria científica. Então, se você não gosta de ter muita teoria científica, talvez não seja uma ficção científica pra você, mas se você gosta, se joga. Aqui ele traz essa teoria da Floresta Sombria, que é uma teoria muito interessante e que eu não conhecia. Então, quando chegar ao final do livro e eu aprendo com o livro, pra mim foi mais interessante do que se eu já soubesse antes. E é muito, muito legal mesmo. Várias vezes eu tinha que parar a leitura desse livro e raciocinar o que é que eu tava lendo, porque ele traz umas teorias muito doidas e é muito genial a forma que ele constrói. Eu acho esse autor sensacional, eu acho que ele tem uma escrita muito boa. Várias vezes dentro da ficção científica contemporânea eu encontro escritas medíocres, mas não é o caso dele. Tô inclusive ansiosa pelo lançamento do livro dele que vai ter esse ano. Também quero citar a história da Menina Perdida, da Helena Ferrante, que encerrou a tetralogia napolitana. Depois de anos eu lendo essa série, eu finalmente terminei de ler e foi excelente o encerramento da história da Lila e da Lelu. Foi o meu terceiro livro preferido da tetralogia, eu ainda gosto mais dos dois primeiros, mas não perder a qualidade, eu gosto muito da Helena Ferrante, eu recomendo essa série se você gosta de histórias bem dramáticas, e com a carga feminina ali, né? Com um olhar feminino e um olhar feminino nada perfeito, de uma mulher muito imperfeita. E eu quero citar como menção honrosa The Jones and the Six, que é um livro que não é uma literatura, não é alta literatura, é uma literatura de entretenimento, mas que sempre funciona pra mim quando eu quero um livro conforto, porque vai contar ali sobre uma banda dos anos 70 e é em formato de documentário, e eu adoro ver documentário de banda, e temos ali personagens imperfeitos, histórias imperfeitas. Esse livro sempre é um conforto pra mim, já é a terceira vez que eu li. Toda vez que eu leio eu vejo mais defeito, mas eu continuo gostando porque é um conforto pra mim. Então, se você gosta dessa época ali do rock dos anos 70, se joga nesse livro, que é uma delicinha. Eu acho difícil encontrar livros de entretenimento que me entretenham e que me façam sentir o que esse livro me faz sentir. E eu também quero citar A Enchente e o Dick, do Michael McDowell, acho que é esse o nome dele, que são livros de... Eu posso dizer assim, tipo, é um drama gótico, porque é mais focado na questão familiar, mas também tem uma atmosfera gótica ali em volta, de um monstro, de uma figura que ninguém sabe direito o que é, envolvendo ali, né, uma cidadezinha pequena no sul dos Estados Unidos, que passa inicialmente por enchente, e tem um rio, e tem um monstro nesse rio, e ninguém sabe quem é esse monstro. E a escrita é muito legal, eu falei que pra vocês que era a escrita que eu esperava no Stephen King, eu encontrei nesse cara. Foram livros muito bons, e eu pretendo continuar lendo essa série, que na verdade era um livro único, que eles dividiram em 6. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rápido, só pra não ficar sem vídeo aqui mesmo. Tchau, tchau.